Bom dia a todos e a todas. Hoje a gente vai trabalhar os números racionais com a professora Werlane Abreu. A gente vai iniciar definindo qual é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais são todos os números que a gente já conhece, os positivos, os negativos. E qual é o diferencial dos números racionais? São os números que estão escritos na forma de fração. Então, esse vai ser o quê? Vai ser o diferencial dos números racionais. Todo número racional é aquele que pode ser escrito como? Em forma de fração. Aí entram os números positivos, que a gente já conhece, os números negativos, que a gente também já conhece. E agora vai entrar o quê? Os números em frações, que vocês também já conhecem. Agora a gente só vai destinar a qual conjunto ele pertence. E fica uma dúvida, professora, qualquer número pode ser escrito em forma de fração? Pode. A gente tem uma definição que todo número dividido por ele mesmo é igual a quanto? É igual a 1. Então, 1 dividido por 1 vai ser quanto? Vai ser 1. Mas eu quero o número 3, como que eu vou encontrar ele na forma de fração? Quanto que é ser dividido por 2? 3. Então, ali eu vou ter o quê? Outra fração. Então, qualquer número que a gente já conhece, a gente vai conseguir o quê? Estabelecer uma fração para chegar nesse número. Então, quem são os números racionais? São os números positivos, os números negativos e os números em forma de fração. Lembrar também que os números racionais, eles podem ser o quê? Tanto positivo como negativo. E lembrar também que os números racionais, eles vão ser simbolizados por qual letra? Os números racionais são simbolizados pela letra Q, que significa quociente. Quociente lembra o quê? Lembra a divisão. Lembrar o quê? Que eles são infinitos, tanto para a esquerda como para a direita. Como, por exemplo, a gente tem alguns números aqui. Menos 1, 0,5, 0, 1 sobre 2, 1. Esse resumo todo aqui do material que eu estou explicando para vocês, tem no material que eu vou postar lá no grupo, tá bom? Não se preocupem. E a gente também vai ter a forma de escrever os números racionais. Os números racionais, eles podem aparecer tanto na forma de fração, como na forma decimal. O número de forma de fração a gente já conhece, aquele que tem o numerador e o denominador. E forma decimal é aquele número que tem vírgula. Lembrar também que o conjunto dos números racionais é o que? É infinito, ele não possui fim. Como a gente tem aqui o exemplo, o número 1 sobre 2 ou 0,5. Esses dois números são os mesmos, só que estão o quê? Estão apresentados em forma de fração ou em forma decimal. Professora, mas eu não sei dividir. Nesse momento que assim, a gente está tão remoto, assim, vocês podem, sim, utilizar a ferramenta para poder fazer o quê? Divisão, como no celular. Efetuar essa divisão no celular como ferramenta de aprendizagem, para que a gente o quê? Consiga chegar nesse valor. E a gente vai para o módulo de um número racional. A gente já conhece o que é o módulo de um número. O que é um módulo? Um módulo de um número positivo é ele mesmo, e o módulo de um número negativo é ele positivo. Então, essas regras também vão o quê? Vão continuar nos números racionais. O módulo de um número positivo é ele mesmo, e o módulo de um número negativo é ele positivo. No nosso exemplo, a gente tem, determine o módulo dos números. Letra A, menos 3 sobre 5. Quem é o módulo de menos 3 sobre 5? Ele é negativo, então o módulo de número negativo é o quê? É ele positivo. Então, o módulo de menos 3,5 é igual a quanto? É igual a 3,5, porque o módulo é ele positivo. Um módulo de 3 sobre 4. 3 sobre 4 é um número positivo. Então, quem vai ser o módulo dele? Vai ser ele mesmo. Então, o módulo é 3 sobre 4. Então, sempre lembrar o quê? Que o módulo de número negativo ele só vai ter duas opções. O módulo de número positivo é ele mesmo e o módulo do número negativo é ele positivo.
Simétrico oposto. Qual é a regra quando o número é simétrico oposto? O oposto de um número positivo é ele negativo e o oposto do número negativo é ele positivo. Vai ser essas duas regras que a gente vai ter. O oposto de um número positivo é ele negativo e o oposto de um número negativo é ele positivo. Não se esqueçam disso, tá bom? Nosso primeiro exemplo, determine o oposto dos números abaixo. Menos 5, o oposto de quem? Quem é o oposto de menos 5? O oposto de menos 5 é quanto? É 5. Menos 5 é um número negativo, então o oposto dele vai ser quanto? Vai ser ele positivo. 3,75. Quem é o oposto de 3,75? É menos 3,75, pois o quê? Um número positivo, quem vai ser o oposto dele? Vai ser ele negativo. Vai ser as duas regras que a gente vai ter quando a gente trabalhar simétrico ou oposto. O oposto de um número positivo é ele negativo. E o oposto do número negativo é ele positivo. Comparar os números racionais. Para a gente poder comparar, a gente vai utilizar o quê? Os símbolos que a gente já conhece, maior que e menor que. Se o número estiver em fração, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que efetuar a divisão. Para poder facilitar, assim, porque eu entendo como é difícil a operação da divisão, vocês podem usar ferramentas para poder dividir. No nosso primeiro exemplo, compare os números. Eu tenho 5,7, espaço, 4,95. É maior ou é menor? 5 é maior que quanto? 5 é maior que 4. Então, logo, 5,7 vai ser o quê? Maior do que 4,95. No nosso segundo exemplo, a gente tem 1/2, espaço, 3/4. Então, o que vai acontecer? A gente tem que dividir, já que os dois números estão o quê? Estão em forma de fração. Quando a gente dividir, a gente vai encontrar 0,5 e 0,75. Então, quando a gente for verificar esses dois números, o que vai acontecer? 0,5 é o quê? É menor do que 0,75. 0,75 é o quê? É menor. Então, a gente sempre tem que observar o quê? As casas decimais. E nosso terceiro exemplo, a gente tem 0,5, espaço, 0,35. Quem é o maior, quem é o menor? 0,5 vai ser o quê? Vai ser maior do que 0,35. Professora, mas eu não consigo ver esses números assim. Imagine que você tenha 50 centavos e seu colega tenha 35 centavos. Então, quem tem mais? É você ou é seu colega? Seu colega tem mais do que você. Então, a gente sempre tem que observar o que? Os sinais, os números com vírgula, as frações.